Jesus é o Senhor. Relaxa, irmão. Vamos liberar o espírito, descansa. Não fica tenso. É uma oportunidade de ouro estarmos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Isso é importante na sua vida. O hino nós cantamos fala assim: pregar o Evangelho é o nosso encargo. Qual que é o nosso encargo? De pregar o Evangelho. Só para sintonizar os irmãos, essas mensagens da semana 3 tem duas partes. A primeira parte vai mostrar o nosso chamamento. Para que nós somos chamados, qual é a nossa função, o que devemos fazer. E a segunda parte que o Cristiano vai falar, é Deus dando toda a condição para nós avançar, para pegar o Evangelho. E Ele nos deu o Espírito. Então dentro de você tem um Espírito que está querendo queimar. Você é essa sarça que precisa pegar fogo. Não se molha para não pegar fogo, irmão. Então, nós estamos na semana 3, o Evangelho da Glória de Deus. Parte 2. Leitura bíblica. O Heloísio, nós oramos e lemos. Segundo o Evangelho da Glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Quem foi encarregado? Eu e você. Para levar esse Evangelho da glória de Deus. Não é qualquer evangelho o que as pessoas pregam. Amém? Então Deus nos chamou para fazer de nós o quê? Arauto dele. O arauto do evangelho da glória de Deus. Arauto, os irmãos sabem o que é? São pessoas que pronuncia, que prega, que leva a palavra de Deus para as pessoas. Você é um arauto. Por isso que Deus deu o seu Espírito para você queimar. Um arauto é aquele que queima. 2 Timóteo 1,6. Eu vou ler para os irmãos. Por essa razão, pois te amoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é a mente sóbria, uma mente sã. Então Deus... Nós estamos capacitados, isso aqui é um encorajamento, nós estamos capacitados para sair, para pregar o Evangelho. Deus não está dando condições nenhuma para nós, Deus está dando muitas condições para nós, para sair. E isso precisa queimar, precisa arder. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, versículo 19, só a parte A. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Quem faz isso? Somos nós. Todos nós devemos comprometer com esse Evangelho. Se dar por esse Evangelho. Isso é o primeiro amor. Lembro que nós saímos, muitos anos atrás, a bater de porta em porta. Isso queimava. Nós pegávamos o bairro todo, batia de porta em porta. Tinha o Jave, nós distribuía, era gratuito. Chegava aquele monte de cupom,
de assinatura, e nós chegávamos da reunião e tinha que sair. Sair para visitar cada assinante. Por que nós fazíamos isso? Porque estava queimando o primeiro amor. E isso precisa queimar hoje no nosso coração. Hoje as pessoas estão precisando. As pessoas estão sendo enganadas com outros evangelhos. Não é o evangelho que promove a fé, o crescimento, a edificação. É o evangelho que nos coloca acomodados nessa terra. Então nós devemos ter essa chama acesa no nosso espírito. Fala assim, eu preciso dessa chama, queimando, ardendo o meu coração. Não precisa ter vergonha, irmão. Você precisa falar. Quando você fala, você se solta. Joga fora toda timidez, irmão. Que esse mundo não tem nada para te oferecer. A nossa função, o nosso papel, o nosso objetivo nessa terra é pregar o evangelho. É sair para as ruas. Foi isso que Jesus fez. 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhas. Quantas vezes a gente passa por situação que você não se pronuncia? Você não precisa ter, né? É que o certo é porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, Paulo. Entendeu? Que sou eu, pelo contrário, participa comigo. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho é uma causa, irmão. Você não pega a sua empresa como uma causa. Você não abraça. Você não perde noite de sono. E com o Evangelho, você abraça esse encargo. Se tem um encargo nessa terra, é o Evangelho. Foi o que Jesus fez. Nada mais é importante. Não pensa você que você tem uma grande empresa, um grande negócio, que você está bem. Você não está bem. Você precisa pegar o Evangelho. Esse é o nosso encargo. É isso que precisa arder em nós. E quando nós envolvemos com esse Evangelho, nós experimentamos o quê, irmão? Sofrimento. Nós somos atacados. Quando você prega e não fala de prosperidade, de bênção, de cura, ainda que nós somos abençoados, Deus está nos abençoando, mas esse não é o foco de Deus. Nem é o nosso foco ter riqueza nessa terra. Mas quando nós pregamos o Evangelho da verdade, o inimigo se levanta contra você. Você é perseguido, porque você está pregando o Evangelho. E esse sofrimento vem. E o inimigo, o que ele tem medo é do verdadeiro Evangelho. É o Evangelho simples, que leva à salvação. Esse ele teme. Você acha que ele está preocupado? Satanás está preocupado quando eu falo assim para vocês? Deus vai te abençoar, vai te dar você 3 carros. Você tem uma loja, você vai ter 3 carros novos. Para quê? Aí você tem tudo isso. Isso é um sinal que você quer permanecer na terra. É um grande sinal. Esse Evangelho, Satanás teme? Não, porque você já está ganho. Ele já te ganhou com isso, com ilusões, promessas que nem sempre é cumprida na sua vida.
Eu tive uma experiência agora, que eu fui lá no centro BH, na Praça 7, fazer uns exames. 8 horas da manhã, 8h30 eu terminei, mas 3 horas tinha outro exame. Aí eu fiquei andando, ali assim. O mundo é podre. A religião é podre. Aí eu entrei lá num templo, porque eu estava cansado, para dormir um pouquinho. Aí o irmão começou a pregar. Só prosperidade. Só prosperidade. É colar milagroso, é pulseira, é brinco, para não entrar coisa negativa no seu ouvido. Mas tudo isso, atrás disso, tem o dinheiro, tem a ganância, tem a corrupção. Satanás está preocupado com isso? Não. Que as pessoas estão sendo presas nessas coisas. O nosso foco não é essa terra. Não é o evangelho da glória do Deus bendito. Então nós somos privilegiados. Vocês precisam entender que nós somos privilegiados. Nós somos esse pequeno rebanho que Deus confiou. De vez em quando, irmão, pode dar um glória a Deus, não é feio. Não fica com vergonha, não. Levanta todo mundo e dá um glória a Deus. Vamos levantar. Levanta. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Tem hora que tem que soltar um glória a Deus para se libertar. Nós estamos vindo a pandemia, então a gente está muito ferrujado. Eu sei o que eu passei. Eu não deveria estar aqui hoje. O Zóio falou aí, o Eloísio falou, eu senti na pele. Eu vou dar um testemunho para vocês ainda, tá bom? E não há nada que restaure a vida de um cristão do que pregar o Evangelho. Você está vendo que nós qual que é o centro? É o homem. Deus ama o homem demais. Qual que é o centro? Nós temos o exército de Deus, que somos nós, tem o exército de Satanás, e tem as pessoas. E nós estamos entrando em qual campo? Do inimigo. Então não pense que você vai entrar despreparado, não, porque o inimigo sabe. Você tem que estar preparado. Qualquer momento isso é sair com um jornal, é sair com um folheto. Isso é estar preparado, você tem que estar ciente do que está acontecendo no mundo espiritual. Você não pode andar ao léu, sem direção, você precisa ter uma direção, nós precisamos ter uma direção. Senhor, eu não estou vendo nada, mas me mostra o caminho. Vamos ler 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios 9:16. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Você se sente obrigado a pregar o Evangelho? Você se sente obrigado? Não. Nós não é obrigado, é um peso para mim pregar o Evangelho. Essa obrigação, nós podemos, uma necessidade. Nós como filho, nós temos essa necessidade de pregar o Evangelho. O crente faz o quê? Prega o Evangelho. O peixinho, ele faz o quê? Ele nada. Que nasceu para isso. Certo? O cavalo nasceu para puxar a carroça. Nós nascemos para quê? Pregar. Isso que nós precisamos entender. Primeiro Coríntios 9:16, nós lemos? Isso. Então, o Evangelho, como está falando que não é uma obrigação, é uma necessidade. Você fala assim, hoje eu não vou respirar. Hoje eu não estou a fim de respirar. Você consegue fazer isso?
por 2 minutos. É esse que é o encargo. Irmãos, estão entendendo? Da mesma forma que você não consegue viver sem respirar, você também, o cristão, o crente, ele não consegue viver a vida sem pregar o Evangelho. O crente que não prega o Evangelho, que crente é esse? Quando dá aí o tempo que eu não marquei lá o relógio, você dá o toque, tá bom? Que na verdade, nós precisamos ficar mais sentados e ouvindo mais a palavra de Deus. 1 hora, 2 horas, não é muito. Sabia disso? Não é muito? Eu fiquei sentado esperando o médico 1h30, sem reclamar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém! Mas eu estou feliz. Ó Senhor Jesus! Então, ninguém consegue ficar sem respirar. Da mesma forma, o crente não consegue ficar sem pregar o Evangelho. Essa é a nossa função. Você precisa entender isso. Então, tem os comportores dinâmicos. Isso, o que queima neles, precisa queimar em nós. Esse encargo, o que faz eles sair para a rua todos os dias? É porque eles estão queimando. Ele é um arauto do Senhor. Agora eu vou ler aqui, o amor de Deus é o combustível do fogo do Evangelho. Tem que fazer por amor. Esse é o combustível. Lucas 12. É Lucas 12, do versículo 35 ao 34. Mas é muito versículo. Entendeu? Eu vou ler, vou pular alguns, tá bom? Cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Não sabe o que é candeias, né? Um exemplo. Se pagar todas as luzes aqui, deixar só essa acesa. Essa é a candeia. Ou lamparina, ou lampião, que ilumina. Então, essa candeia é você, que precisa alumiar. E a lamparina, ela tem o que? Ela tem óleo e tem um pavio que pega fogo. Então, os irmãos estão entendendo a mensagem? Que a gente precisa queimar? Entendeu, Érica? Não é um pardinho, você precisa queimar. Você precisa ser uma candeia. Sede vós semelhante aos homens que esperam pelo Senhor, ao voltar, ele das festas de casamento, para que, quando vier bater a porta, logo a abre. Aqui está falando de cuidar. Quando o Senhor voltar, Ele precisa nos encontrar como? Vigilante. Alimentando os conservos. Quando o Senhor nos encontrar, fazendo assim, irmão, é arrebatamento na certa. Mas esse é o estado. Qual que é o seu estado? Você está cuidando das ovelhas? Porque sabe qual a diferença da ovelha e do cordeiro? Que a ovelha é teimosa. Ela já tem certo tamanho, aí ela dizia, o cordeirinho, pelo fato de ele ser simples e tem medo, ele fica perto do pastor, o cordeirinho é o filhotinho. É a ovelha que, entendeu? Então você está cuidando dessa ovelha que está se afastando, essa brasa que está se afastando do fogo, que está se apagando, você está soprando essa brasa. A nossa função é essa, é resgatar todos aqueles que não estão aqui, aqueles que estão frios, que estão desanimados, que já estão cansados. Bem-aventurado aquele servo, quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. É isso que Deus quer dar. Por isso nós não podemos desanimar. Então, o que Deus nos promete, irmão, é a vida eterna. Certo? E a nossa motivação é o amor. Qual que é a motivação nossa? É o amor.
O amor precisa brotar, não faz por obrigação, porque o irmão te pediu. Pede, se você não tem, pede o Senhor nessa noite. Senhor, me dá amor no meu coração. A nossa motivação é o amor. 2 Coríntios 4. Não, eu vou pular aqui. Tá bom, irmão? Que fala que nos motiva a pregar o Evangelho da glória é o labor de amor. 1 Tessalonicenses 3. É um labor de amor. Você está sofrendo, mas com amor. É prazeroso você sofrer ali, mas é por amor, não é por obrigação. Eu faço o que me mandou, não. Você está sofrendo por amar. Vamos ler Mateus 9, 35. Mateus 9, 35. Mateus 9, 35. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus foi o pioneiro, ele foi o primeiro. Quem inventou esse negócio de pregar o Evangelho foi Jesus, não esquece disso. Ele deu todas as condições para nós. Fala, o versículo 35 fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo as multidões, ele compadecia. Jesus, ele percorria cidade em cidade, de aldeia em aldeia. É o que nós precisamos fazer, de bairro em bairro, como antigamente era assim. Nós fechávamos o bairro todinho, quadra por quadra. Jesus fazia isso. É, 9,35. Assim deve ser o nosso coração. Então, o exemplo que nós temos, né? Não sei se os irmãos viram, na África, os irmãos missionários andaram não sei quantos quilômetros, entendeu? Para pregar o Evangelho para pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Olha que coração, abandonou tudo. Isso é o amor. É quando dá esses vagos, irmão, os irmãos podem falar Senhor Jesus. Mateus 9, 36. Vendo eles, amém, isso eu já falei. O Senhor falou o seguinte, que ele quisera que já estivesse pegando fogo. Ele falou que tinha um batismo, o qual ele anelava passar. Esse batismo era a sua morte. Quando ele morreu, ele se tornou o Espírito. Agora esse Espírito está dentro de nós como um fogo. Ou seja, quem riscou o fósforo primeiro foi quem? Quem incendiou primeiro? O Senhor Jesus. E a partir desse momento, todos seguiram o Senhor. E hoje é o resultado, nós vemos esse fogo cada vez mais queimando, mais acesa no nosso coração. Então Jesus, ele iniciou por meio da sua morte, ele colocou esse fogo em nós. Precisa queimar. Agora eu vou terminar o meu ponto aqui, 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho será esse? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Às vezes
você faz uma caridade achando que está bem e não está bem. Tem que ter amor, irmão. Quando você ama, não tem peso, não tem sofrimento, não tem. O irmão está com um problema, ele liga para você 2 horas da manhã, você ama. Nosso irmão ligou para mim. Quando seu filho adoece 3 horas da manhã, o que você faz? Não vou atender não, você vai deixar o seu filho chorando a noite toda? Você vai socorrer. Isso é o quê? Isso é amor. As mães aí, ó, as mães sofrem mais, os pais são mais durão, que a nossa natureza é ser durão. Mas as irmãs amam e elas pagam qualquer preço para os filhos. E nós somos filhos e os irmãos são as nossas mães, os nossos pais. Então, tem que amar da mesma maneira que Deus amou o mundo, a ponto de dar o seu filho. Esse é o encargo. Então, nós devemos amar também. Vou passar a palavra para o nosso irmão Cristiano. Só que Deus, nessa guerra, Ele tem 7 espíritos. Você não está sozinho. Tem algo com você aí que às vezes você não sabe. Tem uma dinamite, tem lenha no seu espírito. Tem algo, tem gasolina. Amém? Senhor Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho da glória do Deus bendito. O irmão lembrou-lhe bem, o Evangelho é um alimento. Quando você prega o Evangelho, você é alimentado. Os irmãos lembram daquela passagem, né? Quando Jesus pregou a mulher samaritana, o que os discípulos tinham ido fazer? Buscar comida. Quando eles voltaram, o Senhor ainda queria comer? Não. Ele falou, uma comida tenho. Vós não a conheceis. Aleluia! Nós temos aprendido a conhecer, irmãos. Quantos de nós experienciamos no passado, na expansão? Saímos, ficávamos ali orando, pregando o Evangelho, cuidando de pessoas nas cidades e voltávamos regozijantes e revigorosos. Se fosse olhar para o natural e físico, irmão, era para estarmos esgotados e estourados, tá certo? Igual quando você sai depois de uma partida de futebol. Mas pelo contrário, nós saímos o quê? Alimentados e supridos. Então essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Ao pregarmos o Evangelho, nós somos alimentados. Nós não somente damos de comer, mas também nós nos alimentamos. Eu queria só ler um versículo que o Edson leu para nós, quando Paulo falou para Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que é esse participar comigo? Eu quero falar isso aqui, irmãos, para encorajar-nos mutuamente. O apóstolo, recentemente, ele falou sobre a questão da cumplicidade. Aí nós estamos vivendo um momento de rede de cuidados. Tá certo? É loucura quando nós não nos associamos, tendo cumplicidade, no mover de Deus, nas redes de cuidado que o Senhor tem dado para nós na igreja. É loucura fazermos isso. Paulo advertiu e orientou Timóteo, participa comigo dos sofrimentos. Mas há alguns que, além de não participar, ainda aumentam o sofrimento daqueles que querem praticar. É loucura, irmãos. Você está querendo ficar na grande tribulação, nas trevas e ranger de dentes. Mas nós, infelizmente, sabemos que nos últimos tempos essas coisas irão ocorrer. E não é fora, é dentro. É no nosso meio.
Estou falando isso com um pesar, irmãos, porque nós temos visto isso. Nós precisamos, por que o Senhor tem falado do Espírito todo inclusivo? 7 tochas, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Há uma necessidade de queimarmos. Exercita-te pessoalmente na piedade, Timóteo. Foi o rogo de Paulo para ele. Ele pegou pedreira, uma igreja que estava esfriando, tinha abandonado o primeiro amor. Então ele precisava exercitar pessoalmente. Paulo não podia estar do lado de Timóteo mais. Aquele jovem agora estaria só, cuidando de uma igreja numa região complicada. Mas ele precisava não apagar o fogo do Espírito. Então exercita-te pessoalmente. Talvez você, nas redes de cuidado que o Senhor tem dado para nós, você tenha andado desmotivado, desencorajado, trazendo sofrimento para quem está querendo prosseguir, praticando. Eu rogo a Ti nessa noite, reavives o dom que há em Ti. Se você outrora foi alguém que trouxe sofrimento, muda de estado, enquanto ainda há tempo. Do Senhor, quando voltar, te achar fazendo assim, inflamando uns aos outros. Nós precisamos ter um outro espírito. Em toda reta final ou virada na história de Deus, Deus sempre derramou o Espírito. E aqueles que obedeceram, ouviram falar profético e permaneceu na posição que o Senhor falou, foram empoderados para não andar para trás, para não jogar mais sofrimento, para não jogar um vento contrário ao que o Senhor estava falando. Ao assumir, para subir e possuir a terra, 12 espias foram, mas houve 2 ali que havia neles um outro espírito, Josué e Calebe. Ó Senhor Jesus, então o Espírito todo inclusivo. Em Apocalipse nós vemos mencionados 7 espíritos, nós vemos ali falando de 7 espíritos, 7 tochas de fogo e 7 olhos do Cordeiro. Josué e Calebe tiveram outro espírito, 10 não tiveram do mesmo espírito que os 2, e esses 2 possuíram a terra, a posteridade deles possuíram a terra, mas os outros tiveram que morrer no deserto. Ó Senhor Jesus, no Antigo Testamento, em Daniel, houve também em Daniel um espírito excelente. Quando o Senhor falou para os discípulos, permanecer em Jerusalém, que serei revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, eles permaneceram na posição que o Senhor falou. E eles foram não revestidos de poder, e eles pregaram não o Evangelho. Há várias nações que estavam ali concorridas em Jerusalém, eles ouviram a pregação da parte dos discípulos, segundo o Espírito havia falando através dos discípulos, ouviram segundo a sua língua natal, então todos ouviram. Então hoje, nesses últimos dias, o Senhor tem dado um mover, o Senhor tem dado frentes para a pregação do Evangelho, o Senhor tem nos dado a rede de cuidado que envolve serviços práticos na igreja, em que eu e você precisamos estar inflamados, sustentando esse encargo, não só com o Evangelho na comportagem dinâmica, mas o serviço, o encargo, que pasta, que responsabilidade na edificação da igreja está sobre as suas mãos. Você tem levado essa comissão a cabo? Você tem dado o seu melhor? Isso também é cooperar com o Evangelho, porque pessoas vêm para o nosso meio, são introduzidas numa rede de cuidado de homens, numa rede de cuidado de mulheres, num grupo familiar de cuidado mútuo, num Avança Jovem. Como que eu venho para a reunião do Avança Jovem? Como que eu venho para uma reunião da rede de cuidado dos homens? Como eu venho para uma reunião da rede de cuidado de mulheres? Senhor Jesus, nós precisamos ter esse coração, temos que ter cumplicidade. Eu não posso largar o Edmar na mão. O Edmar não pode me largar na mão. Como se diz, a responsabilidade é do cristiano. Ele tem que ter parceria, cumplicidade comigo. Sofre comigo aqui agora, Edmar. Participa comigo agora dos sofrimentos. Traz o meu já, velho. Ó Senhor Jesus. Então nós vamos nos tornar cúmplices, irmãos, amém? E para isso o Senhor já nos empoderou com esse Espírito, amém? 7 vezes intensificado, tá certo? Ó Senhor Jesus. Vamos lá em Apocalipse, queria ler essa porção de Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 5. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículos de 4 a 5, fala assim: João, às 7 igrejas, 7, presta atenção nesses 7 igrejas que se encontram na Ásia,
Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Era isso, aleluia. Até aí, então nós vemos o 7. O 7 está relacionado com a questão do número completo. Número 7 na Bíblia, quando nós vemos esse número 7, é o número da completude, ou seja, de uma obra completa, um estado daquilo que está completo, perfeito, acabado e totalmente cheio. É a plenitude, não está faltando nada, está tudo completo. O próprio Deus, com seus atributos divinos, com tudo que Ele é e tem, já está ali. Todas as experiências dele de encarnação, morte, viver humano, ressurreição, intensificou de tal maneira que hoje está nesse O Espírito todo inclusivo, 7 vezes intensificado. Senhor Jesus, para que nós tenhamos este estado, que é o mesmo estado que houve em Josué e Calebe, quando falou que era hora de subir e possuir a terra. Só com esse Espírito, irmãos, que nós não vamos nos sucumbir diante da intensidade do espírito da iniquidade. Porque 10 foram apagados ali naquela ocasião, mas 2 haviam outro espírito neles. Louvado seja o Senhor. Possamos ser este que tem um espírito, 7 vezes intensificado. Senhor Jesus. Então vamos avançar para essa experiência. E nesses versículos, quando ele falou aqui, aquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos, nós podemos ver o Deus triuno, tá certo? Aquele que é o Pai, aquele que era o Espírito, e aquele que há de vir, o próprio Senhor, também o Espírito. Então o Deus triuno, Ele está aqui, mas ao mesmo tempo Ele também está na experiência de se tornar o Filho, se tornar o Espírito, e Ele cuida de todas as questões. Então a plenitude do que Deus é e tem sempre existiu, não é um Espírito diferente do outro, mas agora Ele tem o quê? A experiência, e Ele pode nos empoderar em toda e qualquer situação. Senhor Jesus. E nesse tempo do fim, irmãos, Deus quer, por meio do Espírito todo inclusivo, agindo com toda a força total, combater a questão da iniquidade, esse grande mistério da iniquidade. Então nós precisamos e carecemos do Espírito na sua completude, Aí lá em 2 Pedro, capítulo 1, Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele fala, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas, vamos ler do partido 3, seu divino poder nos concedeu tudo, seu divino poder nos concedeu tudo, aqui nós vemos uma completude, tá certo? Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Ele nos confiou também esse evangelho da sua glória, Aleluia. Então Ele já nos concedeu tudo o que necessitamos, amém? Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então o que já nos foi concedido está no nosso espírito, nós precisamos exercitar, tá certo? E permitir que isso sature todo o nosso ser, e assim nós vamos ser verdadeiras tochas, vivas, queimando onde quer que nós estivermos. Primeiramente em nossa casa e por onde quer que nós percorrermos, amém? Senhor Jesus, 7 tochas, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Vamos ler agora ainda Apocalipse, capítulo... Ó Senhor Jesus, como essa tocha, irmãos, como esses 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, primeiro Ele vem e prescruta o nosso interior, tá certo? Ele observa o que está no meu e no seu coração, o que tem no meu e no seu viver. Ele sabe o que tem na minha e na sua casa, o que tem na minha e na sua intimidade, na nossa individualidade, na nossa peculiaridade. Ele conhece e consegue perceber tudo, nada escapa aos seus olhos, tá certo?
Então não pense que está escondido, não, o Senhor está vendo, o Senhor está conhecendo. Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 1, versículos 13 e 14, ele fala assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Então, filho do homem com os olhos como chama de fogo. Então, ele consegue queimar, ele consegue ver, ele pode nos ajudar nas questões, irmãos, das impurezas. Não tente se reformar. Volte àquele que é poderoso e tem poder para te transformar. Ele não só quer limpar as coisas negativas, mas esses 7 espíritos, 7 tochas, 7 olhos, é para nos transformar. Ele é poderoso para nos transformar, queimar essas impurezas em nós. Ó Senhor Jesus, mas este filho do homem que tem olhos como de fogo, ele também é aquele que tem os 7 olhos do Cordeiro. Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 5, versículos 6, fala assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Aleluia! Então, irmãos, parece aqui neste momento o Espírito de Deus enviado por toda a terra. Então, onde quer que estejamos, o Espírito de Deus ali está. Nesse momento, quem está aqui? O Espírito de Deus, porque ele percorre toda a terra. Então, ele não deixou essa reunião de fora, ele não deixa nenhum lugar de fora, ele percorre toda a terra. Louvado seja o Senhor. Por isso que aquele versículo ele fala: quisera já estivesse em chama toda a terra, com esse fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, ele anela por isso, amém? Senhor Jesus. E ainda, quando experimentamos, está certo, irmãos, o arrependimento, perdão de pecados, os 7 olhos, eles vêm para julgar e queimar todas essas impurezas. E voltando em Apocalipse 4, versículo 5, ele fala: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Número 7, várias vezes, completude, algo completo, tem tudo o que Deus é e tem, está nesse Espírito. E isso está acessível para nós hoje, no fim da era, tá certo? Nós estamos no limiar para vir a manifestação do reino. Os apóstolos não cessam de falar isso, tá certo? E esse falar do Senhor, ele produz em nós, esse fogo, ele produz em nós um nível a mais de glória. Não é só purificação, não é só queimar o que está inadequado, mas também nos eleva para um nível a mais de glória. Olha aí para você ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Versículo conhecidíssimo nosso, tá certo? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Vai redundar em quê, irmãos? Em louvor, glória e honra. Aleluia! Na revelação de Jesus Cristo. Então, não entristeceis quando o fogo vem ardendo no vosso meio. Ele tem um destino maravilhoso, irmãos. Este fogo que quer te levar para um estágio de glória ainda maior. Louvado seja o Senhor, que vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmão, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, amém? Mas em breve há de se manifestar. Aleluia, louvor, honra e glória, ó Senhor Jesus. E quando você ilumina, irmãos, e fica exposto, isso dá para você remover muita sujeira, não dá? É ou não é? Para você ter sido transferido da potestade das trevas para a luz de Deus, para Deus, algo precisou brilhar para você. E você viu, opa, o que eu estou fazendo aqui? Você logo saiu dali e mudou de posição. Isso foi o poder do Evangelho que te alcançou, te iluminando. Tá certo? O fogo, a luz brilhou. Senhor Jesus.
E no mundo, irmãos, no mundo gentil, o qual outrora nós pertencíamos, né? No meio dos ímpios, dos filhos das trevas, né? Inimigos de Deus, do qual outrora éramos nós. Senhor Jesus, o nosso coração, como o Edson falou, a questão do amor precisa queimar em nós, tá certo? Para que esse evangelho da glória de Deus, por meio de nós, por meio da pregação, possa não só manifestar a glória de Deus às pessoas, mas também um mistério da piedade. Deus amando-nos de tal maneira, Deus amando ao mundo de tal maneira, e Deus se dispensando a nós, a ponto dele mesmo ser manifestado em nós. Vamos lá em Atos, capítulo 26. Ó Senhor Jesus. Atos 26, a partir do versículo 18, ele fala assim, a experiência de Paulo, quando o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para isso que serve tocha, 7 olhos do Cordeiro, tá certo, irmãos? Os 7 Espíritos de Deus, ele quer isso, transferir os ímpios das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles também a remissão de pecados e herança, aleluia! Nós já recebemos uma posição de herança, não é isso que ele falou para a igreja em Filadélfia? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós temos uma herança, e estes que também têm sido alcançados estão entrando também nessa herança, entre os que são santificados pela fé em mim, Senhor Jesus. Então nós precisamos amar as pessoas de tal maneira, né, a pregar-lhes o Evangelho e transferi-las dessa posição. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que ter uma vida, um viver de intensidade, né, em contrapartida à intensidade da iniquidade de Satanás nesses últimos tempos, de que trazer o que? A cegueira no entendimento das pessoas, tá certo? Que elas permanecem numa situação e não conseguem ver. Então elas precisam da luz para brilhar para elas. Queria ler nessa versão, né, do Evangelho da Glória de Deus, precisa brilhar para elas. Queria ler nessa versão da King James, quem tiver pode acompanhar. 2 Coríntios capítulo 4, amém? Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo... A partir do versículo 3, fala assim: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, como foi citado para nós, né? Como cego que não consegue ver diante de toda a beleza, né? Nós temos aqui uma parede totalmente de vidro, porque nós quisemos preservar o quê? Que nós vemos, né? Por detrás aqui um verde, uma natureza, não é verdade? Nossos olhos contemplam tudo isso. Mas um cego consegue ver tudo isso? De maneira nenhuma, porque ele é cego. Então, o Deus desse século cegou a humanidade. Mas nós precisamos, como estes valentes, pelo Evangelho, pelo fluir do Espírito, pelo poder do Espírito, pregar e alcançar essas pessoas. Para que elas possam ser agora, possam ver, possam enxergar. Amém? O Evangelho da glória de Cristo. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E no mundo religioso, irmãos? Aí que está, né? Essa semana falou da questão do mundo religioso, falou dos judeus, não é verdade? Mas isso, irmãos, é inclusive na igreja. Muitos cristãos estão o quê? Satanás coloca o quê? O véu. Eles leem a palavra, mas não conseguem ganhar. Tem um véu posto. E o que são estes véus no meio da religião? São muitos conceitos, tradições. O Edson falou ali de uma experiência num lugar que estava ali para pregar o Evangelho da glória de Deus, mas estava lá pregando para os irmãos uma prosperidade, né? Adquire isso, adquire aquilo outro, e Deus vai te abençoar nisso, vai te abençoar naquilo, vai te curar disso, vai te curar daquilo outro. Tá certo?
Isso são coisas que colocam o quê? Um véu. Estes irmãos estão sendo impedidos de ver o evangelho da glória de Deus. Tem recebido véus que impedem de verem. E hoje no viver da igreja, será que temos andado com véu de tradição, de ideologias, de conceitos? Porque a pregação de Deus é loucura, irmãos, tá certo? E às vezes nós temos um conceito tradicional nosso, o meu evangelho. Eu não concordo que seja dessa maneira. Nós somos politicamente corretos, né? O Rafael deu testemunho de comportagem dinâmica, né? Entra no shopping, o segurança fala, sai, não pode fazer isso aqui. O comportor dinâmico dá a volta e entra e faz de novo. O politicamente correto, ele fala assim, que negócio errado, os irmãos estão aceitando isso aí? É politicamente, né? Na minha conduta humana, é algo errado. É antiético. Mas, irmãos, aí eu uso aquela palavra que o Senhor falou para Pedro. O Filho de Deus paga imposto? Quem é dono da terra? A terra está usurpada por quem? Nós estamos lá dentro, Rafael, estabelecendo desordem, chutando banca, botando fogo, quebrando vidraça. Nós estamos o quê? Restituindo a autoridade de Deus na terra, para que as pessoas, de fato, gozem de justiça, paz e alegria. A genuína justiça, a genuína paz e a genuína alegria. Então nós não podemos ser naturais, precisamos ter espírito. Sim, isso aí, é isso mesmo. Pedro, João, pregaram o evangelho e foram presos. Ao saírem de lá, o que eles fizeram de novo? Foram pregar de novo. E a religião na época, a política religiosa na época, falava que eles estavam provocando tumulto. Nós sabemos pela história, irmãos, que o Império Romano perseguiu, jogou nas costas dos cristãos uma culpa de que não era deles. De que eles promoviam a desordem, né? Incêndios em Roma, tá certo? Jogou nas costas dos cristãos para o quê? Persegui-los. Mas na verdade eles estavam colocando a terra em ordem. Estavam colocando os inimigos de Deus debaixo dos estrados dos seus pés. Ó Senhor Jesus! Então por isso nós precisamos de espírito, irmãos, para compreender a maneira como Deus age. Amém? E aí os conceitos, os judeus não conseguiram ver Cristo. Eles esperavam o Messias lá e tal, a ponto de quando Pilatos falou, mas esse aí não é o rei de vocês? Ele falou, não, o rei nosso é César. Querendo instigar mais a política ao quê? Mandar crucificar Jesus. Perseguir os cristãos. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós não podemos incorrer nessas ideologias. Nós temos que ser pela palavra, pelo falar profético, o que Deus está falando. E para compreender, não ter véu, irmão, nós temos que exercitar espírito. Porque senão o nosso véu do nosso conceito natural, religioso, de ideologias, nós vamos acabar o quê? Sendo alguém que trabalha contra o evangelho. Em vez de estar a favor, cooperando. Tá certo? Como aquele servo, né, que recebeu um talento, o Senhor falou para ele, por que você não deu aos banqueiros? Ah, não, porque com certeza tinha um conceito dele, eu vou enterrar, porque o Senhor é servo, o Senhor é bravo, o Senhor vai lá cobrar onde o Senhor não, né? Ele arrumou um monte de justificativas. Colheu onde não semeou, tá certo? Aí depois ele falou desse jeito. Ó Senhor, mas porque eles tinham o seu conceito, aí ele enterrou. Mas aqueles que negociaram, eles ganharam outros, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos ser estes que avançam, tá certo? Que cooperam com o Evangelho, que queimam no fogo do Evangelho. Senhor Jesus, precisamos ser pertencentes a esse grupo, irmãos, de pessoas, de servos de Deus, que lança fora os véus, tá certo? E que avança, amém? Meu tempo, aleluia, acabou, graças a Deus. Na virada ali dos segundos, eu queria fazer uma oração ainda, irmãos, de pé com os irmãos, amém? Para que o nosso coração seja removido esses véus, para que o nosso coração volte a queimar, tá certo, irmãos? E vamos ser um cooperador com o Evangelho da glória de Deus.
Você vê irmão cometendo loucura segundo o conceito natural humano, irmãos. Mas se ele está pregando o Evangelho, apoie, irmão. Fala assim, eu não consigo ser louco como esse irmão, mas Senhor, muito obrigado por ele. Ele é um modelo para mim, um encorajamento para mim, é um cooperador com o Senhor no Evangelho. Por isso eu quero cooperar com ele orando, tá certo? Nem todos nós vamos sair com a mesma intensidade que alguns têm saído. Mas e na retaguarda, irmão, nós temos provado as orações, sustentar o encargo em oração, amém? Feche os seus olhos, amém? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, eu primeiramente me volto a Ti, Senhor, volto o meu coração a Ti, Senhor, e apresento o coração de toda a igreja, daqueles que aqui estão, daqueles que estão em casa, daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, Senhor, no nosso canal de transmissões. Senhor Jesus, o Senhor possa fazer arder, como o Senhor mesmo já orou e pediu, quisera já estivesse em chama toda a terra, Senhor, esse fogo do Evangelho, Senhor, já intensificou, Senhor, toda a intensidade do Espírito, toda a completude de Deus, está em o Espírito todo inclusivo. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, para que este fogo seja reacendido. Senhor, se há algum coração frio, se há algum coração gelado, para com o Evangelho da glória de Deus, Senhor, nessa noite, Senhor, em Teu nome, Senhor, nós reacendemos, mediante o poder do Espírito, mediante a Tua palavra, Senhor, nós apossamos dela, Senhor, venha arder em nós, coloque em chama o nosso ser, pelo encargo que o Senhor tem falado, Senhor, nesses últimos dias, pois importa que venha o Teu reino, por meio da pregação desse Evangelho do Reino, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia! Amém! Ó Senhor Jesus!